Bom dia, boa tarde, boa noite, caro aluno. Professor Luan Martins na área e esse é o canal Determina. Hoje o tema da aula será sobre a reta numérica. Qual que é a ideia desse tema? A ideia aqui é você revisar como localizar na reta numérica um número racional. Sendo assim, vamos aos exemplos? Então, pessoal, vamos ao primeiro exemplo, que é representar na reta numérica o número racional 1/5. Antes, pessoal, de colocarmos a resposta, nós temos que pensar um pouco. Nós temos que fazer um esboço da resposta. Ou seja, vamos ao rascunho? Aqui no rascunho, pessoal, eu coloquei a fração 1/5. Notem que a fração não tem sinal. Quando não tiver sinal, galerinha, a fração é positiva, como eu estou colocando aqui agora. Isso vai nos ajudar muito, esse sinal de maisinho aqui, porque ele vai nos dar o sentido do número na reta numérica. Olha aqui um esbocinho, um esboço dessa reta numérica. Vocês sabem que o zero é a origem na reta numérica, e a partir do zero a gente tem o sentido positivo, que é a direita do zero, e o sentido negativo, que é a esquerda do zero. Notem que eu indiquei aqui 1/5 como estando à direita de zero, que é o lugarzinho certo dele. Beleza? Mas acredito que há alunos que estão pensando aí: por que, professor, você colocou a fração 1/5 entre o número 0 e o 1 positivo? Pessoal, essa fração é uma fração própria. O que é uma fração própria? É quando você tem um numerador, no caso aqui 1, menor que o denominador, no caso aqui que é o número 5. Quando você tiver uma fração que está nesses moldes, numerador menor que o denominador, estou falando em números positivos, tá? O numerador, tanto o denominador. Você vai ter sempre uma fração, ou seja, um número racional que vai estar localizado entre o 0 e o 1 positivo. Compreenderam, pessoal? Vamos à resposta, então? Na resposta, pessoal, você não pode deixar de colocar a reta numérica. Nessa reta numérica há infinitos números. Porém, nós vamos representar apenas os pontos racionais, apenas os números racionais. Notem, pessoal, que é importante você colocar alguns pontos inteiros, ou seja, números inteiros que também são números racionais. Eu coloquei o zero, que é um dos mais importantes, que é a origem. Aí você sabe, pelo rascunho, que a direita do zero é positivo e a esquerda do zero é negativo. Observem que à direita do zero eu coloquei apenas os números inteiros 1 e 2. Eu poderia colocar mais? Poderia, fica a seu critério. E à esquerda eu coloquei apenas o número negativo, menos 1. Poderia colocar mais? Poderia colocar o menos 2, menos 3 e assim por diante? Poderia, fica a seu critério. Mas apenas isso já basta para o examinador do seu exercício entender o que você quer, que é representar na reta numérica a fração 1/5. Nós sabemos também pelo rascunho que a fração está onde? Está entre 0 e o número 1. Como a fração também, pessoal, é uma outra forma de você representar a divisão entre dois números, nesse caso eu estou dividindo o número 1 por quem? Pelo número 5. Isso, em termos de reta numérica, é dividir o tamanho 1 em 5 partes iguais. Por que, professor, tamanho 1? Notem que o segmento onde estará a fração 1/5 pelo rascunho que a gente calculou, ele tem uma unidade de comprimento, ou seja, de 0 a 1 a gente tem uma unidade de comprimento. Como a gente está dividindo o número 1 por 5 partes iguais, nós temos que dividir esse segmento também em 5 partes iguais. Então vamos lá? Observem, pessoal, que eu dividi o segmento que vai do 0 a 1 positivo em 5 partes iguais, em 5 pedacinhos iguais. Notem que do tracinho onde representa o 0 até esse primeiro tracinho em amarelo aqui, que eu estou simbolizando por essa setinha, eu tenho o primeiro pedacinho. E desse primeiro tracinho até o segundo tracinho amarelo aqui, eu tenho o segundo pedacinho e assim por diante. Se você contar, tem 5 pedacinhos aqui, ou seja, dividir o segmento de 0 a 1 positivo em 5 partes iguais. E observe novamente aqui que cada tracinho aqui representará uma fração. O primeiro vai ser 1/5, o segundo 2/5, o terceiro 3/5, o quarto 4/5.
E os 5 quintos, professor? Os 5 quintos vai estar no próprio número 1, porque 5 dividido por 5 é igual a 1. Visto isso, pessoal, a gente pode representar no primeiro tracinho a fração 1 quinto. Vamos fazer esse mesmo exercício de uma outra forma? Porque nem sempre a gente pode usar esse raciocínio de dividir o segmento em tantas partes iguais. Nesse caso, você divide o segmento pelo denominador que você tem, que é 5 partes iguais. Imagine se o denominador dessa fração fosse 20. Deveríamos dividir o segmento de 0 a 1 aqui no caso em 20 partes iguais. Isso demoraria uma eternidade para resolver. Vamos fazer de um modo mais direto e mais simples? O método mais simples que eu disse, pessoal, é quando você utiliza o algoritmo da divisão, que nada mais, nada menos é um método utilizado para dividir dois números. Eu estou dividindo o numerador 1 pelo denominador 5. Aqui, o número 1 é o dividendo e aqui o número 5 é o divisor. Notem que quando o dividendo for menor que o divisor, nós temos que utilizar um artifício para poder fazer com que esse número no dividendo fique maior que o número no divisor. Esse artifício é quando você adiciona um zero no dividendo e automaticamente você coloca um 0, no resultado. Assim você pode continuar a sua divisão normalmente. 10 dividido por 5, isso nos dá 2, ou seja, entre aspas, 10 balas dividido para 5 pessoas é igual a 2. Por quê, professor? 2 vezes 5 é igual a 10. E para 10 sobra resto 0. Agora vamos representar então o número decimal 0,2 na reta numérica. Notem, pessoal, que a representação da fração 1 quinto, que é o número decimal 0,2, vai estar mais próximo do número 0 do que do número 1, como eu acabei de colocar aqui agora. Porém, há alunos que não observam esse detalhe e colocam a fração 1 quinto mais próximo de quem? Mais próximo do número 1. E isso, para alguns professores, ou para a maioria deles, está equivocado, está errado. Então, observem esse detalhe para você não errar e depois discutir com o seu professor em sala de aula por conta disso. Tá ok, galera? Então, a resposta está aqui. Obrigado por assistir essa videoaula, galera. Na próxima videoaula apresentarei um outro exemplo de como localizar números racionais na reta numérica. Então fique atento às novas atualizações do canal. Para isso, ative o sininho e se inscreva no canal. Isso ajudará muito o projeto. Obrigado!